Amém. Queridos irmãos, bênção de Deus, depois de um momento tão maravilhoso e emocionante, eu quero convidar a congregação a abrir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Por favor, vamos ler juntos? Evangelho segundo o relato de Mateus. Capítulo 5, verso 5. Peço a você, enche o peito de ar e vamos comigo. Leiamos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Podem tomar os vossos assentos. Meus amados, nós estamos já 2 domingos atrás, iniciamos, falando sobre o maior sermão da história, o Sermão do Monte, pregado pelo maior pregador de todos os tempos, o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, o Verbo encarnado. É maravilhoso nós olharmos a maneira como o Senhor, Ele inicia o seu ministério. E Ele inicia o ministério dele apresentando a sua plataforma, a plataforma do seu reino. E Jesus vai nos ensinar neste sermão aquilo que é fundamental para você compreender o que é uma vida cristã. O que significa isso? Eu quero lembrar a vocês, meus amados irmãos, que as bem-aventuranças não são qualidades naturais. As bem-aventuranças são qualidades espirituais. As bem-aventuranças, elas não tratam, por exemplo, da personalidade, da índole, do temperamento das pessoas. Não é disso que Jesus está falando. As bem-aventuranças, elas são frutos de uma vida transformada por Deus. As bem-aventuranças nada mais são do que aquilo que existe no coração que foi regenerado pelo Deus Espírito Santo. Um outro aspecto que ainda precisamos abordar nessa introdução é que as bem-aventuranças, elas distinguem o povo de Deus dos demais povos. A bem-aventurança, na verdade, elas são características que diferenciam os salvos dos não salvos. São qualidades do verdadeiro cristão. Conhecê-las é fundamental, e tê-las e vivê-las é ainda mais. Eu quero dizer a você que a verdadeira felicidade apresentada por Jesus é paradoxal. Isso porque a verdadeira felicidade nada mais é do que repudiar o que o mundo abraça e abraçar o que o mundo repudia. O reino de Deus está de ponta cabeça. Os valores de Deus são valores completamente diferentes dos valores do mundo em que vivemos. Portanto, o próprio Jesus disse: quem quiser achar a sua vida, quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai achar a sua vida. O fato é, meus amados irmãos, que as bem-aventuranças, elas nos dão um entendimento de que a verdadeira felicidade não está nas coisas externas. A verdadeira felicidade, ela está nas coisas internas. A verdadeira felicidade não está em satisfazer-se com as bênçãos, apenas com isso. A verdadeira felicidade está em uma satisfação plena em ter o abençoador.
A verdadeira felicidade não está fundamentada no ser, não está fundamentada no ter, está fundamentada no ser. Vemos que, quando Jesus apresenta o que é a verdadeira felicidade, nós vemos que está na contramão de tudo aquilo que o mundo diz que é felicidade. A pirâmide do reino de Deus está invertida. E no mundo se valoriza o forte, no mundo se valoriza o poderoso, no mundo se valoriza as pessoas que impõem a sua vontade e pisam nos outros e mostra quem manda. Mas Jesus diz que bem-aventurados, felizes, são os mansos, não são os poderosos, não são aqueles que pisam nos outros. Felizes são os mansos. Primeira vez que nós trouxemos o início aqui destas bem-aventuranças, nós falamos que bem-aventurados são os pobres, ou também conhecido como os humildes. A segunda bem-aventurança podemos chamar de primeiro degrau, bem-aventurados os pobres, e o segundo degrau, bem-aventurados os que choram. Olha, se nós olharmos para o que o mundo diz, bem-aventurados não são os que choram, mas Jesus disse bem-aventurados os que choram. É paradoxal. E agora Jesus vai nesse terceiro degrau, essa terceira bem-aventurança, ele diz, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha, quando você imagina que alguém vai tomar posse de alguma coisa, você imagina que quem toma posse são os fortes. Quem toma posse é quem impõe sua vontade, mas Jesus diz que não. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu lembro-lhes que eu falei na primeira oportunidade que a forma certa de nós apresentarmos apresentarmos a exposição de algo é primeiro iniciarmos na negativa e depois passarmos para o lado positivo. Vou explicar o que eu estou dizendo. Jesus escolheu Mateus para que as bem-aventuranças ficassem registradas. O Evangelho de Mateus é o Evangelho que registra as bem-aventuranças de uma forma bem completa. Agora, se você parar para pensar, Mateus foi um escritor que Deus usou para escrever, dirigindo a seus escritos, especialmente para os judeus. O Evangelho, segundo o relato de Mateus, foi escrito para os judeus. E se você observar que a íntegra do Sermão do Monte, nesse escrito, na verdade, elas contrapõem tudo aquilo que os judeus esperavam que o Messias fosse. Jesus inicia o seu ministério ensinando as bem-aventuranças, e esta mensagem chocou os judeus. E eu vou explicar por quê. Eu lembro-lhes que, à época, o povo judeu estava vivendo debaixo do jugo do Império Romano. Quem dominava os povos, e em especial os judeus, era o Império Romano. E eles cobravam altas taxas, eles cobravam altos impostos. Alguns judeus eram escolhidos pelos romanos para cobrar impostos do seu próprio povo, e esses eram odiados pela nação. O fato é, meus queridos irmãos, que Mateus escreve para os judeus, olha bem, escreve para os judeus, e Jesus ele vai iniciar o seu ministério falando que felizes são os pobres, felizes são os que choram, felizes são os mansos, felizes são os pacificadores, felizes são os que sofrem injustiça, felizes são os puros de coração. Ora, isso é paradoxal, porque tudo que os judeus queriam era que o Messias viesse e o Messias pudesse livrá-los do domínio do Império Romano. Eles não suportavam aquele domínio, eles estavam sendo subjugados. E se você perceber,
havia pelo menos 4 grupos nos judeus. Um grupo dos fariseus, o grupo dos saduceus, o grupo dos essênios e ainda um grupo dos chamados zelotes. O grupo dos fariseus, que eram religiosos, extremamente conservadores, eles queriam um Messias milagroso, eles pediam um sinal. O grupo dos saduceus eram os liberais da época. Eles queriam um Messias materialista. O grupo dos essênios, eles queriam um Messias monástico. Eles viviam nas cavernas de Curã. Eles queriam um Messias que se retirasse e se isolasse em seus guetos. Já o grupo dos zelotes, eles eram aqueles que queriam um Messias militar. Um Messias como Davi, que viesse para lutar, para pelejar por eles, para livrá-los daquela opressão do Império Romano. Os zelotes, eles topavam pegar em armas para se ver livre da imposição do Império Romano. O fato é que até os próprios discípulos, eles ficaram frustrados com a vinda do Messias. Porque não era aquele Messias que eles esperavam. Eles esperavam outro Messias. Eu digo isso porque se você abrir a palavra de Deus no livro de Atos, o Senhor Jesus vai dizer-lhes acerca do derramar do Espírito Santo, e os discípulos assentados, conversando com ele, perguntam assim: mas Senhor, nós queremos saber o seguinte, quando o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Porque na cabeça deles, o Messias viria era um Messias político, era um Messias geográfico, era um Messias que restauraria o povo, restauraria aquela condição. E eles não haviam entendido ainda aquilo que Jesus havia dito: o meu reino não é deste mundo. O fato é, queridos irmãos, que pode ser que aquilo que eu vou apresentar a vocês também choque vocês. Pode ser que o Messias, quem é o Messias, venha frustrar as expectativas de muitas pessoas. Eu sei que em muitos lugares apresentam um Messias que não é o Messias da Bíblia. Em muitos lugares se apresenta um Messias que vai resolver todos os problemas. Em muitos lugares se apresenta um tipo de mensagem: pare de sofrer, aqui você vai ter a solução dos seus problemas. Não, não é esse o Messias. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. O fato é, meus amados irmãos, que quando eu expus a primeira bem-aventurança, reitero, eu disse que a lógica da argumentação é primeiro na negativa e depois sim apresentar o lado positivo. Primeiro nós vamos ver o que não é ser manso. O que não é ser manso. Primeira coisa. Depois falaremos o que é ser manso. Jesus não está falando que ser manso é uma característica natural. Não. Ser manso aqui é uma característica sobrenatural. Jesus não está falando que ser manso é algo genético, você herdou do pai, herdou da mãe. Alguém que você olhe para ele e diz assim: olha, parece com o pai. Calminho, mansinho. Não é deste tipo de característica que Jesus está tratando. Não é genética. Jesus também não está falando de uma pessoa polida, que foi muito bem educada, que recebeu um ensino e por isso é bem polido no seu falar, bem, muito educado, muito gentil. Não é esse tipo de mansidão que Jesus está falando. Também ser manso não é ser covarde. Ser manso não é ser uma pessoa quieta, tímida. Ser manso não é aquela pessoa que busca a paz a qualquer preço e não se posiciona quando as coisas estão erradas. Isso não é ser manso. Ser manso não é ser concordino. Ser manso não é evitar a briga a qualquer preço, ainda que a coisa esteja errada. Isso não é ser manso. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas quando precisou, Jesus pegou o azorrague,
entrou no templo, derrubou a mesa dos cambistas e no chicote tirou todo mundo. Ele era manso. O fato é, meus amados irmãos, que ser manso é muito diferente do conceito que as pessoas trazem consigo. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Na verdade, Moisés é a única pessoa que a Bíblia atribui esse título a ele, o mais manso da terra. Mas Moisés passou no Monte Sinai 40 dias orando. E quando ele desce com as tábuas da lei, ele encontra o povo adorando o bezerro de ouro. E diz a Bíblia que Moisés quebra as tábuas da lei, e Moisés diz assim: quem é de Deus, fique aqui do meu lado. E diz a Bíblia então, que Moisés mandou passar a espada àqueles que eram rebeldes. 3.000 pessoas morreram naquele dia, o homem mais manso da terra. O apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Filipenses, estando preso. E Paulo vai dizer assim: todas as coisas que aconteceram comigo contribuíram para um maior proveito do Evangelho. Paulo vai dizer assim: eu sei estar abatido, eu sei ter em abundância, em todas as coisas eu fui muito bem instruído. Isso é ser manso. Jesus está falando de um atributo daqueles que são salvos. Ser manso é um atributo dos salvos. Ser manso é um atributo dos regenerados. Ser manso é uma qualidade espiritual. Ser manso é algo sobrenatural. Conforme eu falei, já citei inúmeras circunstâncias do que não é ser manso. Algo que só o Espírito Santo pode dar. E eu vou explicar então o que é ser manso. Ser manso não é você deitar numa rede depois de tomar maracujina, balançar, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, isso não é ser manso. Em absoluto. Na verdade, a Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso 22, diz que mansidão é obra do Espírito Santo. Mansidão é fruto do Espírito. Mansidão é obra do Espírito Santo na vida de um homem regenerado, na vida de uma mulher regenerada. Charles Haddon Spurgeon diz que ser manso não é uma virtude, não é uma qualidade. Ser manso é uma graça divina. É isso que Spurgeon dizia. Ser manso é uma graça divina. E para você entender a palavra manso aqui, no grego é praus. E a palavra praus significa uma fera selvagem, um animal que foi domesticado, foi amansado. Esse é o sentido da palavra manso, praus. A palavra praus significa que alguém que aceita a maneira como Deus trata com ele. A palavra praus significa que os seus ímpetos serão controlados por Deus. A palavra praus significa que você agora é dominado. Você imagina um potro selvagem correndo pelas campinas. É lindo, não é verdade? Mas não tem utilidade nenhuma. Porque toda a força daquele potro não serve para nada, senão quando ele for domesticado. Aí sim, a força dele será canalizada para algo que seja útil. Por isso a palavra praus quer dizer manso no grego. Para vocês terem uma ideia, os gregos utilizavam essa palavra praus. Eles chamavam assim, era como uma mansidão, alguém que se sujeita a outro. Perceba que o conceito de mansidão que eu creio você trazia até hoje é completamente diferente daquilo que a Bíblia ensina. Então, o que é ser manso? Ser manso é alguém dominado pelo Espírito Santo. Ser manso não é quem domina os outros. Ser manso é ser dominado por Deus. Ser manso é Deus conseguir controlar os seus ímpetos. Ser manso é Deus conseguir controlar suas ações, suas palavras, suas atitudes. É um homem que se deixa moldar por Deus. É um homem que se deixa dominar por Deus.
Isso é ser manso. Thomas Watson define mansidão como uma graça por meio da qual somos capacitados pelo Espírito de Deus para controlar as nossas paixões. Uma pessoa mansa não é apenas uma pessoa que controla a sua ira. Uma pessoa mansa é quem controla também a maneira como se veste para não ser sensual, para não andar provocando as demais pessoas. Isso é ser manso. Alguém controlado por Deus. Ser manso não é apenas você não falar uma palavra torpe. Isso é ser manso. Ser manso é você submeter-se a Deus e viver segundo a sua palavra. Isso é ser manso. É uma fera. A fera que outrora havia em você, agora o Espírito Santo dominou você, controla você. Agora você não age mais pelos seus ímpetos. Ser manso, portanto, é ser submisso à vontade de Deus. Ser manso é submisso a Deus mesmo quando as coisas não estão dando certo. Às vezes, queridos, está dando tudo errado. Às vezes as coisas não saem como nós planejamos. E ser manso significa que você não vai murmurar quando as coisas dão errado. Ser manso é você subjugar-se como uma fera, que não age mais pelos seus ímpetos, mas agora dominada, controlada. Você não abre a boca para murmurar de Deus, porque deu tudo errado, que eu pensava que ia dar certo. Lembram-se de Jó? A Bíblia diz que Jó perdeu seus bens, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu a sua saúde. Agora eu pergunto, uma pessoa reta como Jó, é certo perder tudo, enterrar 10 filhos? Uma pessoa reta como Jó merece ter tumores malignos por todo o seu corpo? Uma pessoa reta como Jó merece ficar pobre da noite para o dia? Todos nós diríamos não. Mas a palavra de Deus diz que Jó ainda tinha um agravante. A mulher dele que dizia, ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Não sobrou outra coisa para você? E ele disse, mulher, tu falas como uma louca. Nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. Manso. Alguém que aceitava, ainda que as circunstâncias estivessem dando aparentemente tudo errado. Mas não murmurou, não questionou. Confiava em Deus. Nós estamos estudando no culto matutino sobre a carta de Corinto. E Paulo diz que na igreja de Corinto havia contendas, lembram? Havia contendas. Havia problema na igreja de Corinto, onde um irmão levava o outro aos tribunais dos ímpios. E Paulo vai dizer assim, vem cá, não tem ninguém entre vocês para julgar a vossa causa? Vocês têm que levar a causa para os ímpios julgarem? Paulo está dizendo assim, onde está a mansidão? Paulo chega a dizer, sofre o dano. Aceita sofrer o dano. Ser manso não é você levar ferro e fogo. Já viu o crente que diz assim, não bateu, levou. Crente você pode ver, salvo não. Salvo não. Porque os salvos são regenerados. São transformados. Estão debaixo de uma operação sobrenatural de Deus. A circunstância o levaria a agir de uma maneira, e ele age de outra completamente diferente. Ele sofre o dano. Jó submeteu-se à vontade de Deus, irmãos. O fato é, meus amados, que Salmo 37, verso 4 diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor quer dizer, submeta-se ao Senhor. Subjugue o seu querer ao querer de Deus. E Ele satisfará o desejo do seu coração. Isto é, deixe o Senhor te conduzir. Deixe o Senhor moldar essa fera que tem dentro de você. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará o desejo do seu coração.
Lembra o que o profeta Isaías diz de Jesus? Agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. Agradou a Deus moê-lo. E o que Jesus, como Jesus se portou? Manso. Quando ele vai orar no Monte das Oliveiras, ele diz: meu Pai, se possível, passa de mim um cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua, controlado, manso, mansidão. Jesus aceitou submeter-se à vontade do Pai. Isso é ser manso. A Bíblia diz que Deus levou Israel para o deserto e os provou no deserto. Deus poderia tirar Israel do Egito e levá-los rapidamente para a terra prometida, mas eles passaram 40 anos no deserto. Deus provou o coração deles no deserto. Deus permitiu lutas no deserto. Deus enviou providências no deserto. E a Bíblia diz: Deus provou o coração do seu povo no deserto, para saber o que havia dentro do coração. Às vezes a luta vem para saber: você é regenerado mesmo? Será que você é mesmo manso? Será que você é um regenerado e tem esse atributo sobrenatural, que no meio da luta, no meio da prova, você ainda se considera, você ainda controla os seus ímpetos e é manso? A carta de Tiago, ele diz assim, Tiago 1:21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Tiago está dizendo assim: acolham, irmãos, com mansidão a palavra que vocês receberam. Mansidão é subjugar a mim, os meus ímpetos, à palavra de Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus. Quem aqui já ouviu falar no o contrabandista de Deus? Já ouviram? Quem? Já? Ele é conhecido como o irmão André, né? O irmão André. O irmão André, ele escreveu alguns livros, e ele, naquela época da cortina de ferro, ele contrabandeava Bíblias para dentro da cortina de ferro. Por isso ele é conhecido como o contrabandista de Deus. Levava Bíblias, pregava o Evangelho. Certa vez o irmão André recebeu uma carta de uma irmã. E a carta que ele recebeu daquela irmã, a irmã caluniou ele, contou mentiras acerca dele, falou sobre, olha, você é isso, você é aquilo, você tem esse tipo de problema na sua vida, você é um pecador por isso e tal. E quando André recebe aquela carta, a história diz que ele ficou extremamente irado, irou-se profundamente. E a princípio ele diz: eu vou dizer para essa irmã tudo que ela precisa ouvir. De repente ele foi tomado por uma tristeza, se colocou de joelhos e começou a orar. E quando ele começou a orar, Deus visitou o coração dele, e ele lembrou-se desse texto sagrado: bem-aventurados os mansos. Quando ele se lembrou desse texto, ele levantou-se da oração e começou a escrever a carta para a irmã. E ele escreveu da seguinte maneira: minha irmã, a irmã diz que eu falho dessa maneira, que eu tenho esse tipo de pecado, mas se a irmã me conhecesse como Deus me conhece, a irmã saberia que eu sou muito pior do que a irmã falou na carta. Manso. Manso não é aquele que retribui na mesma moeda o que recebeu. Manso, controlado por Deus. A beleza de Cristo está nos mansos. Subjugam seus ímpetos ao controle do Espírito Santo. Ser manso, às vezes, é suportar calúnias. Ser manso, às vezes, é suportar injúrias. Ser manso não é, eu não levo desaforo para casa. Já viram crente assim? Comigo é assim, pastor, bateu, levou. Não leva desaforo para casa. Isso não é ser manso. Isso não é obra, isso não é conduta de alguém que se diz regenerado. Você não leva desaforo para casa, mas também não leva o Espírito Santo para casa. O fato é, meus amados irmãos, que a vida cristã não é uma vida imune a problemas, não é uma vida imune a calúnias, não é uma vida imune a difamação. Pessoas vão falar a teu respeito, vão criticar você. Como é que você vai agir?
Manso? Ou devolver na mesma moeda? Pagar do mesmo jeito? O nosso Salvador disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sabe como o Salvador ensina? Com mansidão. Nós temos motivos que sobejam para sermos mansos, porque o nosso mestre foi manso. E ele disse que os mansos são felizes. Os mansos herdarão a terra. Mansidão, irmãos, é o caminho para você conquistar o coração das pessoas. Você imagina que você está dirigindo, quantos problemas existem no trânsito? Até morte. Às vezes você dá uma fechada na pessoa, a pessoa você nem percebeu o que deu, e o sujeito já entra com um palavrão, estendendo a mão, botando o braço para o lado de fora. Se você tiver oportunidade, haja como manso. Diga: me perdoe. A palavra, a mansidão, ela conquista o coração das pessoas. A Bíblia diz que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda aplaca o furor. Manso. Felizes são os mansos. No Sermão do Monte, Jesus ainda ensinou o seguinte: se alguém ferir o teu lado direito, dá o outro lado. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, caminhe 2 com ele. Se alguém quiser tomar a tua túnica, dele também a capa. Manso. Manso. Nós precisamos compreender que mansidão, você vai saber se é manso ou não na ação, mas na sua reação. Quando alguém faz alguma coisa, o manso reage de uma maneira diferente. Às vezes nós temos, o nosso ímpeto é para agir de uma maneira, né? Mas o Espírito Santo controla e você diz: Senhor, tem misericórdia. Não é assim. A palavra manso é algo sobrenatural. Eu não estou falando de uma virtude genética, de uma virtude cultural. Você aprendeu com os pais, recebeu uma boa educação. Não estou falando disso. Nós estamos falando de um atributo, de uma qualidade espiritual. E eu creio que o Espírito Santo pode transformar todos que estão aqui e fazer de todos que estão aqui mansos. Porque os mansos são felizes. Felizes são os mansos. E a palavra que Jesus usa para felizes, a palavra bem-aventurado no original é Macarios. E a palavra Macarios era uma palavra usada pelos gregos quando eles queriam falar de uma felicidade, de uma alegria sublimada, de alguma coisa, de uma felicidade que não pode ser uma felicidade comum. Eles usavam essa expressão Macarios. Para que os irmãos tenham ideia, a palavra Macarios os gregos utilizavam como a felicidade dos deuses. E é exatamente essa palavra Macarios, bem-aventurado, que Jesus disse: felizes, bem-aventurados são os mansos. Muito felizes, extremamente felizes, muitíssimo felizes. Felizes os mansos. E o maravilhoso é que os mansos têm uma promessa extraordinária: os mansos herdarão a terra. Você imagina que os poderosos herdarão a terra? Não. Jesus disse: quem herdará a terra serão os mansos. A terra não é dos poderosos. Quando você é manso, um banho do céu vem sobre você, uma chuva de graça, de alegria de Deus, inunda você. Há uma felicidade que vem de Deus. O mesmo Deus que regenerou você, o mesmo Deus que colocou essa qualidade em você, o mesmo Deus que operou em você, desta maneira, é o Deus que vai fazer o seu coração transbordar de alegria. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Apesar de sermos estrangeiros, a terra é nossa. A Bíblia diz que somos estrangeiros em uma terra estranha, mas a terra é nossa.
Há uma promessa de Deus: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Significa dizer que os mansos, que aos olhos de muitos aí fora, é um bando de bobo, eles vão herdar a terra, e eles vão reinar com Cristo. Novos céus e nova terra nos aguardam. Em breve, os mansos, eles receberão, não pela conquista do vosso braço. Os mansos não conquistarão a terra. Não é a força deles, não é a imposição deles, é a herança de Deus, irmãos. Herança é aquilo que você recebe sem ter feito nada. E a Bíblia diz: bem-aventurados, felizes são os mansos. Por que serão felizes? Porque a terra é deles por herança. Em breve Jesus virá com poder e grande glória. E nós, os mansos, ouviremos da parte do nosso Deus: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde o princípio. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Em breve cumprir-se-á essa promessa gloriosa. Nós ouviremos da parte do nosso Deus: vinde mansos. Podem vir. Todas essas características estão na pessoa de Jesus. Quem vai morar no céu se parece com Ele. Quem vai morar no céu é cópia de Jesus. Bem-aventurados os mansos. E eu quero encerrar, concluir este sermão com uma frase de um puritano do século XVII. E ele diz assim: o manso tem a terra apenas como a sua casa de inverno, mas tem o céu como uma mansão permanente, eterna, casa não feitas por mãos de homens, mas uma eterna no céu. Aqui é a nossa casa de inverno, mas em breve, muito breve, nós estaremos para sempre com o Senhor. Novos céus e nova terra em que habita a justiça aguardam os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.